Boa noite. Vamos movimentar um pouquinho o corpo. Cruzar as pernas. Se precisar mudar de posição também. Vamos continuar a leitura da coisa mais preciosa da vida, da mestra Zen Shundo Aoyama, que é abadesa do Mosteiro Feminino no Japão, em Nagoya. A gente está dando continuidade num capítulo que ela chama Não Existe uma Nova Oportunidade na Vida. E ela vai falar um período de aprendizado extremo. Consegui abrir uma brecha na minha agenda e fui ver o Kyodori, que é o espetáculo, né, que a geisha convidou ela para assistir. Pude apreciar inúmeras danças de grande beleza e sensibilidade realizadas pelas geishas e pela Maiko, aprendizes de geisha. Após o evento, fui comer na casa de chá mantida pela mãe de Suzuno. Quem me atendeu foi uma Maiko muito bonita, o que me fez exclamar sem querer: nossa, que bonitinha! Em seguida perguntei-lhe: qual o seu nome? Quantos anos você tem? Estampando um largo sorriso no lindo rostinho, ela respondeu: eu me chamo Suzuya, tenho 16 anos. Ao que eu disse: aos 16 anos, eu raspei a cabeça e me tornei monja. Você poderia me contar um pouquinho mais do seu mundo? Com os olhinhos brilhando, Suzuya começou a me contar. Primeiramente, a novata passa por um ano de aprendizado chamado de período infantil. Mora na casa de geishas e, ao mesmo tempo que ajuda com a limpeza da casa e realiza tarefas diversas para a mama-san, para as geishas e também para a Maiko, tem um rigoroso aprendizado sobre o linguajar e o palavreado, e a maneira de se portar, as formas de caminhar e de se sentar. Atualmente, as meninas não usam mais as roupas tradicionais no dia a dia, e a educação em casa também não é tão rigorosa como antigamente. Assim, quando elas se sentam, é normal ficarem tortas ou ainda com as costas curvas. Quando isso acontece, imediatamente apoia-se uma régua em suas costas para endireitá-las. Quando se trata de maneiras à mesa, o rigor é ainda maior. Tem que segurar firme o fundo da ochawan, com os 4 dedos e apoiando o polegar na borda. Assim, quando batem no seu braço por causa de maus modos, o arroz da tigela pode saltar para fora, mas o chawan permanece firme na sua mão. Ela ainda disse que havia muito rigor também quanto às formas de segurar e usar o hashi. Isso é bom. Hoje em dia, cada vez menos jovens sabem a maneira correta de segurar os hashi. Segurar o hashi como se fossem segurar os hashi como se fossem uma vela, no que se chama de nigiribashi, é algo que somente os bebês fazem. E os pais devem corrigir esse mau costume o mais rápido possível. O problema é quando os próprios pais seguram o hashi dessa forma. Assim, é durante esse período infantil que se realiza um rigoroso aprendizado de etiqueta básica. Juntamente com isso,
aprende-se o básico da dança. E se a menina for considerada inapta nesse período, dizem-lhe, pode ir embora daqui. E ainda complementam, quem é capaz de perseverar aqui, é capaz de perseverar em qualquer lugar no mundo, quando deixar este local. Mas quem não é capaz de perseverar aqui, não é capaz de perseverar em nenhum lugar. Se a menina for considerada apta, ela passa por uma prova de dança e, se for aprovada, finalmente se torna uma das Maiko. A partir disso, começa um serviço ininterrupto como Maiko durante 6 a 7 anos, entre os 15 e os 20 anos de idade, mais ou menos. Nesse interim, ela não tem nenhuma liberdade, passando por treinamentos extremamente rigorosos de dança, acompanhamento musical, canto e cerimônia do chá, entre outras artes. E caso desista no meio do caminho, é obrigada a ressarcir todas as despesas incorridas no período. Eu vou ler mais um capítulo, porque são 3 capítulos, 3 trechos sobre o mesmo assunto. Só existe uma única vida que pode ser considerada o meu eu. Durante o período em que a menina é uma Maiko, precisa manter um penteado característico, até mesmo na hora de dormir. Deve usar um travesseiro especial chamado Hakomakura, para evitar que o cabelo fique desarrumado. Toda semana o penteado é desfeito e o cabelo é lavado, para que na manhã seguinte seja refeito. Como o penteado deve permanecer intocado, nem nas horas de sono é possível relaxar. Enquanto ouvia as histórias contadas alternadamente por Suzuno e Suzuya, lembrei-me de minha mãe. Para ser mais exata, das histórias que minha mãe recordava sobre as regras de etiquetas ensinadas por sua sogra, uma típica mulher da era Meiji, nascida no final da era Edo, ainda no shogunato Tokugawa, e que viveu pelas eras Meiji e Taisho. Mesmo quando saía para o campo, ela tinha que manter o penteado sempre perfeito, usar o tecido para cobrir a cabeça e amarrar a faixa na cintura de forma correta. A sogra dela era muito bonita e sua beleza era famosa na vila. Minha mãe dizia que sua sogra não gostava de ver nem um fio de cabelo solto e frequentemente arrumava os desalinhos do cabelo de minha mãe. Dessa forma, ela tinha que dormir com o Hakumakura encostado ligeiramente no rosto para que o penteado não se desarrumasse. No fim, minha mãe adotou esse costume e não largou o Hakumakura até falecer aos 80 anos. No Japão antigo, havia uma educação de primeiríssima linha, cujas regras de etiqueta consideravam uma vergonha até mesmo o desalinho da pessoa durante o sono. Quem poderia imaginar que essa maravilhosa educação ainda continuava viva no universo das geishas? Eu estava simplesmente assombrada. As últimas palavras de Suzuno foram ainda mais marcantes. Eu empenho todas as forças para viver como uma profissional neste mundo extremamente rigoroso. Uma geisha no Japão é uma geisha do mundo. E o único lugar onde as geishas existem é em Kyoto, no Japão. Portanto, nós, geishas, devemos viver de forma digna em toda e qualquer situação, não importa quando, onde ou quem nos olhe. Esse é o preceito pétreo que as geishas de Kyoto seguem. No trem, enquanto voltava, as palavras dela,
Uma geisha do Japão é uma geisha do mundo. E o único lugar onde as geishas existem é em Kyoto, no Japão. Ecoavam sem parar na minha cabeça. Pensando um pouco, esta vida a qual chamamos de eu é uma existência única neste mundo. A flor que desabrocha na linha férrea, o gato que brinca em frente a ela. Todas as vidas são únicas neste planeta. E por serem únicas, são incomparáveis. Quantas pessoas no Japão de hoje, no mundo atual, percebem o valor da vida e a valorizam? Na sociedade humana que visa ao lucro, acostumou-se a encarar tudo como meros bens de consumo, que podem e devem ser trocados quando ficarem obsoletos. Com isso, muitas pessoas de hoje passaram a acreditar que a nossa vida e a vida dos outros também são bens de consumo. E quando se sentem desvalorizadas, acabam tristemente se considerando obsoletas, como se a sua vida não tivesse mais nenhum valor. Não importa a situação, a vida é sempre preciosa e inestimável, pois não haverá uma segunda vida como esta, e ninguém terá uma vida igual à sua, pois a sua vida é algo totalmente único, sustentado por todo o universo. Eu acho que eu vou terminar, posso? São 7 ainda para as 8. Falta só mais um trecho. Considerar todas as pessoas como mestres da sua vida. Diz-se que Eiji Yoshikawa manteve até o fim da vida a postura de querer aprender com tudo e com todos, tendo como lema as palavras de Musashi Miyamoto, na obra Livro dos 5 Anéis. Todas as pessoas são meus mestres. Poucos sabem que a ideia de construir as famosas 53 estalagens da estrada de Tokaido, no Japão, vem do Avatansaka Sutra, ou do Kegon-kyo, o Sutra da Guirlanda das Flores. Nele conta-se a história de Sudanakumara Zenzai Doji, que, seguindo as orientações de seu mestre, o Bodhisattva Manjusri, partiu para uma viagem de iluminação, visitando 53 sábios mestres, até alcançar o estado mental de Buda. O interessante é saber quem eram esses 53 sábios. Obviamente havia monges, mas também políticos, acadêmicos, comerciantes, lavradores e até mesmo prostitutas, tidas como as pessoas mais baixas e indignas da época. Todos eles são tratados como manifestações de Buda e Bodhisattvas, sendo considerados mestres nesta busca pela iluminação. Ou seja, é um ensinamento para que consideremos todas as pessoas como os mestres da nossa vida, sábios com os quais muito devemos aprender. Isso se refletiu na estrada Tokaido, tendo Nihongashi, em Edo, atual Tóquio, como ponto de partida, foram instaladas 53 estalagens no trajeto rumo à capital Kyoto, associada ao estado mental Buda. E é muito interessante constatar que o projeto urbanístico de Kyoto foi feito de forma a se assemelhar a uma oqueça budista, um manto budista. Diz-se que os encontros são o tesouro da vida. E para mim, foi uma enorme alegria poder saborear de novo o significado das palavras do Kegon-kyo por meio do encontro com Suzuno e Suzuya.
Existe também um ditado que reza: tenha um bom mestre e bons amigos. Seu significado é um pouco diferente do ensinamento aprenda tendo a tudo e a todos como seu mestre. Mestre Dogen chegou a dizer: se não conseguir um mestre correto, então é melhor não aprender. E ainda ensinou: mesmo que seja um processo penoso ou desalentador, aproxime-se dos bons amigos. São ensinamentos extremamente importantes. E pode-se dizer que são orientações bondosas, de importância fundamental, especialmente àqueles que estão com o espírito mais fragilizado. Isso porque as pessoas sem imunidade ou anticorpos acabam sendo facilmente infectadas. Mas quando se dá um passo à frente, ou ainda quando não há como escapar de uma situação totalmente negativa, devem-se encarar essas adversidades também como mestras. Ter essa postura é o mais importante. Como exemplo de pessoa que utilizou as adversidades como mestras para despertar o seu anseio pela iluminação, pode-se citar o Roshi Kodo Sawaki. Nascido na província de Nie, aos 5 anos ele perdeu a mãe e aos 8 o pai. Foi então confiado aos cuidados do tio, mas este faleceu no mesmo ano e, por fim, ele acabou adotado por um homem chamado Bunkichi Sawaki, um fabricante de lanternas. Além de ter que conviver com sua mãe adotiva, uma ex-meretriz altamente histérica, todos os dias ele servia de vigia ou de faz-tudo em casas de jogos ilegais. Não suportando mais essa condição em que chafurdava na escória da vida humana, decidiu dar um basta em tudo e saiu de casa. Na primavera dos seus 17 anos, cortando apenas pouco mais de 3 bolinhos de arroz e uma lanterna moda de Odawara, além da roupa do corpo, correu dia e noite para que não fosse descoberto e levado de volta, até chegar ao templo de Eiheiji. Sou um monge, portanto raspei a cabeça, vesti a oqueça e agora tudo que faço é zazen. E simplesmente caminho para lá. Devemos gravar em nosso coração o fato de que um dos motivos para o nascimento de um grande mestre do Zen foram exatamente as agruras e adversidades que ele vivenciou. E assim ela termina. O que fica, né, desse capítulo? Não existe uma nova oportunidade na vida. Para mim fica não se queixar, não resmungar, não reclamar, fazer o seu melhor diante do que se apresenta à sua frente. E, de novo, que os obstáculos quase sempre são portais. As adversidades, como ela fala no livro, né?